Manifesto Popular contra a Fome e pelo direito de se alimentar bem. Metade da humanidade não come, e a outra metade não dorme com medo da que não come. Josué de Castro, Geografia da Fome. A pandemia escancarou as consequências da crise do capital sobre a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa crise política, econômica, social e ambiental não é provocada por nós, mas pelas empresas do capital e por um Estado empresarial e repressor. Mas somos nós que pagamos a conta e sofremos as consequências. Somos mais de 13 milhões de desempregados e cerca de 40 milhões de pessoas que vivem do trabalho informal, o trabalho precário. O Brasil voltou para o mapa da fome, em decorrência de gestões que ignoram as necessidades reais do povo e para garantir os lucros exorbitantes do capital, que não tem pátria e menos ainda senso humanitário. As exportações dos produtos brasileiros nada têm a ver com a solidariedade aos povos de outros países, senão com a ganância, mesmo que falte o que comer ao povo brasileiro. Esse é o quadro que coloca os mais pobres de volta à fome e também traz problemas para os setores médios, pois os preços de alimento têm aumentado de forma assustadora. Já que o agronegócio produz commodities, os supermercados especulam com a fome e as empresas promovem o uso de comidas artificiais que só deixam a população adoecida. Em 2018, 2 anos após o golpe do governo Dilma Rousseff, o Brasil já contabilizava 10,3 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo em situação de pobreza ou de extrema pobreza, segundo os dados do IBGE. E esta fome não está somente na cidade. Esses números já são infinitamente maiores. Imaginemos como estará o povo pobre no próximo período sujeito à alta no preço dos alimentos. A falta de controle de estoque de alimentos regulado pelo Estado, a existência de um plano safra exclusivo para o agronegócio, bem como os vetos a medidas de apoio e fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, que é responsável em produzir comida de verdade, é o que tem piorado a situação de fome no Brasil. A crueldade das empresas e indústria de alimentos está presente em todos os lugares do campo, das águas, florestas e da cidade, seja na introdução dos agrotóxicos dentro do modelo produtivo, seja na forma como se apresentam os alimentos ultraprocessados que não possuem capacidade de nutrir os corpos e mentes humanos. Descarta-se o lixo das indústrias na boca de nossas crianças e da classe trabalhadora tem sido a mais afetada nisso, com menos tempo para o preparo dos alimentos nos grandes centros urbanos. Nesse quadro, as mulheres são as mais atingidas, pois historicamente são as responsáveis pela alimentação das famílias e têm que lidar com o combate à fome, buscando formas de colocar alimento na mesa, lidando com o desemprego, pois foram as mais atingidas, as que mais perderam emprego durante as crises e também experimentam um grave aumento da violência. Os povos e comunidades tradicionais têm seus territórios atacados ainda mais, como forma do capital retomar as suas taxas de lucro. A juventude, em especial a juventude negra, segue morrendo na periferia das cidades, sem oportunidades, sem condições de produzir em seu próprio território. A natureza também tem sido duramente ameaçada, e com ela a vida humana. Imagens de animais selvagens morrendo com fogo têm chocado o mundo inteiro. Nossas florestas estão sendo destruídas com a única função de manter a acumulação capitalista materializada em sua forma atrasada no agronegócio brasileiro. A resistência é necessária e deve se dar entre todos que acreditam numa sociedade mais justa, onde todos possam comer e viver com dignidade.
Seguimos afirmando que a agricultura familiar e camponesa é o alicerce para a soberania alimentar de uma nação. Por isso lutamos no campo e na cidade pela defesa dos territórios indígenas, quilombolas, camponeses, pesqueiros, dos fundos e feixo de pasto, pela construção de políticas que contemplem desde a produção ao consumo. Rechaçamos a expansão agrícola e mineral que avança sobre áreas de produção de alimentos e sobre as florestas e biomas. Para combater a fome no Brasil, nos comprometemos a seguir todas as ações de solidariedade humana que têm ajudado a salvar vidas, através da partilha do pouco que temos, amenizando a situação de fome de muitas famílias, principalmente as crianças. Nossa solidariedade é de classe, ativa e orgânica, para que os povos se organizem a mudar sua realidade de vida. Lutar pela derrubada dos vetos de Bolsonaro à Lei de Assis de Carvalho, proposta no PL 735/2020, como passo fundamental para ampliar a produção de alimentos saudáveis pela agricultura familiar e camponesa e poder disponibilizar esse alimento para quem mais precisa, garantindo renda aos povos, especialmente às mulheres e à juventude. Lutar pela retomada da construção dos estoques públicos de alimento urgente para que o Estado regule preços e não deixe faltar os itens básicos para o povo do seu país, a exemplo do feijão, do arroz, dentre outros. Construir um sistema de abastecimento alimentar. Sabemos que os estoques públicos que regulam os preços nas entre-safras e nas situações de problemas climáticos são decisivos para manter a alimentação do povo. Enfrentar este governo que tem abertamente decretado a fome para o país. Fora Bolsonaro. A liberação do auxílio emergencial, que até agora fez a diferença na vida das pessoas, não foi por vontade do governo federal, que na primeira oportunidade que teve, negou o apoio para os agricultores e agricultoras seguirem produzindo nossos alimentos. O veto do PL 735. Reafirmar o direito ao pleno emprego e a uma renda digna é materializar o direito de se alimentar bem, com segurança e soberania alimentar. Lutar para que todas as políticas públicas voltadas à construção da soberania alimentar tenham a capacidade de atender às demandas diferenciadas dos povos e comunidades tradicionais, da juventude e das mulheres, como forma de garantir um desenvolvimento econômico, social e ambiental baseado na agroecologia e na igualdade de condições para todos. É necessário retomar o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ampliar o acesso à água para abastecimento humano e para a produção de alimentos com cisternas e expandir a rede de restaurantes populares. É evidente que nada disso será feito por esse governo, mas é preciso falar. Nós, movimentos populares, entidades e sindicatos do campo e da cidade, vamos continuar lutando e alimentando a esperança. Defendemos um programa de renda básica permanente, programa de produção de alimentos saudáveis, a derrubada dos vetos à Lei Assis Carvalho, programas de compra de alimentos com doação a quem precisa, programa de geração de renda e emprego, abastecimento de água e valorização do salário mínimo. Por isso, neste Dia Mundial em Defesa da Alimentação, temos a responsabilidade de nos dirigir à sociedade brasileira para manifestar nossa grande preocupação com a fome que se agrava em nosso país. A produção de alimentos depende da preservação ambiental e da biodiversidade dos biomas. Para manter a floresta em pé, precisamos de povos do campo, das águas e das florestas vivos e em seus territórios. Não é só fogo, é capitalismo e destruição. Tirem as mãos das nossas riquezas.
Soberania nacional e popular já. Fora imperialismo. Alimentar a esperança para alimentar as pessoas. Brasil, 16 de outubro de 2020. É um basta de chorar, é um grito na multidão, rebelar-se contra a fome é razão e coração. É um basta de chorar, é um grito na multidão, rebelar-se contra a fome é razão e coração. Quando a fome bate em casa,